Olá, pessoal! Agora vamos resolver alguns exercícios sobre os conteúdos de conjunto dos números naturais e o conjunto dos números inteiros. Vamos lá para a nossa primeira questão. Considerando o conjunto A, menos 10, menos 9, menos 3, 1, 12, 30, indique neste conjunto quais números são pertencentes ao conjunto dos números naturais. E aí? Lembrando das nossas aulas, nós estudamos que o conjunto dos números naturais, ele vai do zero até mais infinito. Ou seja, os números negativos não englobam esse conjunto. Então, como resposta desta questão, os números que pertencem ao conjunto dos números naturais é o número 1, o número 12 e o número 30, certo? Agora vamos para a nossa segunda questão. Realize a diferença entre o conjunto dos números naturais não nulos e o conjunto dos números naturais. Então, ele quer a diferença entre o conjunto dos números naturais não nulos, que é aquele n asterisco. Vocês lembram do n asterisco? Que é aquele conjunto que o zero não vai pertencer ao conjunto dos números naturais. Ele quer a diferença entre esse conjunto e o conjunto dos números naturais. E aí, como é que fica? Então, a resposta é a seguinte: o conjunto dos números inteiros, o conjunto dos números naturais não nulos é representado por n asterisco, como eu já falei. Então, vai de 1 até mais infinito. Então, ele quer a diferença do conjunto dos números naturais menos o conjunto dos números naturais, excluindo o zero. Então, o resultado é zero. Terceira questão. Quais das proposições abaixo são verdadeiras? A. Zero pertence ao conjunto dos números naturais? E aí? Pertence, né? Essa proposição é verdadeira. O conjunto dos números naturais vai do zero até mais infinito. Agora, se tivesse o n asterisco, aí não. Porque o n asterisco quer dizer que o zero não vai pertencer a esse conjunto. Mas zero pertence ao conjunto dos números naturais? Verdadeiro. B. 2 menos 3 pertence ao conjunto dos números naturais? 2 menos 3 vai dar menos 1. Menos 1 pertence ao conjunto dos números naturais? Não, né? Na verdade, esse foi o motivo de criar o conjunto dos números inteiros, certo? Então, menos 1 vai pertencer ao conjunto dos números inteiros. C. Menos 3 ao quadrado pertence ao conjunto dos números inteiros não positivos? E aí? Ou seja, esse conjunto dos números inteiros não positivos, ele vai de menos infinito até zero, porque não tem o asterisco, certo? Então, menos 3 ao quadrado é a mesma coisa de menos 3 vezes menos 3, que vai dar 9. Então, 9 não pertence ao conjunto dos números inteiros não positivos. Então, essa proposição está falsa. D. Menos 4 vezes menos 5 pertence ao conjunto dos números inteiros não negativos? E aí? Menos 4 vezes menos 5 vai dar 20. 20 pertence ao conjunto dos números inteiros não negativos? Sim, né? Porque o conjunto dos números inteiros não negativos, ele vai do zero até mais infinito. Agora vamos para a nossa quarta questão. Sobre o conjunto dos números naturais inteiros, assinale a alternativa correta. Todo número natural é inteiro? E aí, o que vocês acham? Vocês lembram que eu falei que o conjunto dos números naturais é subconjunto dos números inteiros? Então, o conjunto dos números naturais, ele todo pertence ao conjunto dos números inteiros. Então, essa é a nossa alternativa correta. B. Todo número inteiro é natural? Não, né? Porque o número natural, ele engloba do zero até mais infinito. E os números inteiros vão de menos infinito até mais infinito. Então, essa está errada. C. Não há um número que seja inteiro e natural ao mesmo tempo.
E aí? Errado também, né? Porque o zero, ele é inteiro e também é natural. E D, os números naturais compreendem todos os números sem algarismos decimais e maiores que zero? Não, né, pessoal? Nós vimos que os números naturais, ele compreende o zero também, né? Vai do zero até mais infinito. Pessoal, então é isso. Eu espero que vocês tenham gostado das aulas e até as próximas aulas. Obrigada!